Em 1848, a Europa estava literalmente pegando fogo. Revoluções pipocando por todos os lados. E foi bem no meio desse caos todo que um panfleto bem pequeno foi publicado. Um texto que, acredite, iria mudar a história para sempre. E ele já começa com uma das frases mais famosas da história política: chamar o comunismo de espectro. Que sacada genial. Para os poderosos da época, sabe, reis, papas, aristocracia, era a imagem perfeita do medo, algo invisível, aterrorizante. Mas, por outro lado, para muita gente, era um fantasma de esperança, a promessa de uma mudança radical que finalmente estava chegando. Para a gente entender o manifesto, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para essa época. O mundo ainda estava sentindo os tremores da Revolução Francesa, que tinha derrubado reis. E, ao mesmo tempo, a Revolução Industrial estava criando uma sociedade completamente nova, cheia de fábricas e uma classe trabalhadora gigante. Foi nesse caldeirão de mudanças que um grupo, a Liga dos Comunistas, chamou dois jovens pensadores, Marx e Engels, para escrever o programa deles. E com base nesse cenário, o manifesto não propõe só uma mudancinha política. Não, ele propõe uma maneira totalmente nova de enxergar toda a história da humanidade. Essa é a grande virada de chave. O manifesto diz o seguinte: se a gente quer entender a história, não adianta olhar só para reis, rainhas ou grandes batalhas. A gente tem que olhar para o conflito que sempre esteve lá, borbulhando debaixo de tudo. A briga constante entre grupos com interesses econômicos diferentes. E o mais interessante é que essa dinâmica de opressor e oprimido não era novidade. Se a gente olha para a história, homem livre e escravo, barão e servo, sempre existiu. O que mudou na era industrial, segundo o manifesto, é que o conflito ficou mais simples, mais direto. Agora, eram só dois grandes exércitos no campo de batalha. De um lado, a burguesia, que são os donos das fábricas do capital. Do outro, o proletariado, a classe trabalhadora, que só tinha sua força de trabalho para vender. E aqui a análise dá uma guinada bem inesperada. Antes de simplesmente atacar a burguesia, o manifesto elogia essa classe. Descreve ela como a força mais revolucionária que o mundo já tinha visto. A burguesia simplesmente passou por cima do mundo antigo. Acabou com as tradições, com os laços pessoais e no lugar botou a água gelada do cálculo egoísta. E nesse processo, ela recriou um mundo todo à sua imagem e semelhança, conectando cada canto do planeta com seus novos mercados. Só que todo esse poder revolucionário acaba criando uma contradição fatal. A burguesia vira uma espécie de feiticeiro que conjurou forças tão, mas tão poderosas que agora não conseguem mais controlar. O próprio sistema que ela criou se volta contra ela. E que crise é essa? É uma crise que parece até piada. Uma crise de excesso. Não é que falta coisa, é que tem coisa demais. O sistema se torna tão produtivo, mas tão produtivo que ele entra em colapso justamente por causa disso, por produzir demais. Uma doideira. Então, ao mesmo tempo em que a burguesia revoluciona o mundo, ela também está, sem querer, forjando as armas da sua própria destruição. E, mais importante ainda, ela cria as pessoas que vão usar essas armas, os seus próprios coveiros, o proletariado. Ok, essa é a análise da história. Mas depois de dar o diagnóstico, qual é o remédio? O que o manifesto realmente propõe fazer? A partir daqui, o tom do texto muda. A análise fica para trás e dá lugar a um plano de ação, bem claro. E o objetivo número 1 é... Esse aqui talvez seja o ponto mais polêmico e mal entendido de todos: a abolição da propriedade. A gente já pensa logo, vão tomar meus bens? Não, não é isso. O manifesto faz uma distinção super importante. O alvo não é a propriedade pessoal, aquela que se conquistou com o próprio suor. O alvo é a propriedade burguesa. Ou seja, o capital, as fábricas, as terras, as máquinas, tudo aquilo que é usado para gerar lucro em cima do trabalho dos outros. E para fazer essa transformação acontecer, o manifesto lista uma série de medidas, pelo menos para os países mais avançados daquela época. E o mais curioso é que, hoje em dia, várias delas parecem normais para a gente. Tipo, imposto de renda progressivo, educação pública e gratuita, mas em 1848 isso era radical pra caramba. Mas o objetivo final vai muito além da grana. A ideia é que quando o conflito de classes finalmente acabar, o próprio Estado, que para eles é uma ferramenta de opressão, se tornaria desnecessário. O que surgiria no lugar seria uma associação livre, uma sociedade onde o desenvolvimento de uma pessoa não acontece mais passando por cima da outra. É impressionante parar para pensar que tudo isso começou com um panfleto, escrito em alemão em 1848, que quase ninguém conhecia.
Em poucas décadas, ele se tornaria um dos documentos políticos mais lidos, mais debatidos e mais influentes do mundo inteiro. E olha só que interessante, os próprios autores reconheceram que o mundo não para. Só 25 anos depois de escrever o manifesto, eles publicaram um prefácio novo, admitindo que aquelas medidas políticas específicas de 1848 já estavam, nas palavras deles, antiquadas e que precisariam ser repensadas. Mas mesmo que algumas propostas práticas tenham envelhecido, essa ideia central aqui continua super atual. A análise de como o poder econômico de um grupo dominante acaba moldando tudo na sociedade, as leis, a cultura, até o que a gente acha que é normal, continua sendo uma ferramenta poderosíssima para a gente entender o mundo. Isso tudo nos traz de volta para o agora. O manifesto descreveu um mundo em transformação constante, movido por uma busca sem fim por lucro. Um mundo com mercados globais e divisões sociais profundas. Essa descrição soa familiar? Pois é. Parece que as perguntas que esse livrinho fez há mais de 170 anos continuam tão potentes e tão provocadoras hoje quanto eram lá em 1848.